Vamos chamar de volta o professor Marco Antônio Villa para saber o que o professor espera da gestão de Arthur Lira, agora recolocado no cargo com votação recorde, né? Muita força ali entre os pares. E esse trecho final dele é muito interessante, né? Quando ele faz uma crítica ali velada à Operação Lava Jato, entre outros aspectos. Para eles houve uma criminalização da atividade política, embora ele não negue eventuais desvios. Discurso que foi ouvido por Deltan Dallagnol, né? Chefe do Ministério Público da Operação Lava Jato e agora deputado federal eleito pelo Paraná. E pela Rosângela Moro também, né? Esposa do juiz Sérgio Moro. É verdade, Rafael. Um discurso de um presidente eleito da Câmara dos Deputados não é um simples discurso, é um compromisso. Então, é um compromisso que ele está assumindo frente à nação, mais do que frente aos deputados, né, frente à nação brasileira, de defesa intransigente dos valores democráticos e da Constituição cidadã, como foi bem definida pelo deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a nossa Constituição de 1988. Identificou os atos do dia 8 de janeiro como vandalismo, ataque às instituições, né, e aquilo foi uma tentativa fracassada de golpe de Estado, de compromisso com a democracia, né? E essa questão que ele deixou bem claro que uma coisa é uma acusação, outra coisa é uma ação penal concluída com trânsito em julgado e uma possível condenação de um réu, né? São coisas muito diferentes e muitas vezes nós queremos antecipar erroneamente no Brasil uma acusação e já condenando e já dizendo qual é a pena que vai cumprir o acusado, que muitas vezes é inocente. Então foi essa questão destacada pelo presidente da Câmara dos Deputados. Por outro lado, demonstrou também no seu discurso que o seu biênio vai ser muito diferente do biênio anterior. Primeiro, um compromisso intransigente com a democracia. É bom lembrar que Arthur Lira foi presidente no biênio anterior durante o quadriênio presidencial que colocou mais em risco a democracia no Brasil, especialmente a partir da redemocratização em 1985. O último quadriênio presidencial fez isso todo santo dia. Então ele já deixou claro que o compromisso dele é outro agora. Segundo, a mesa diretora vai ser mais plural do que a mesa diretora anterior. Terceiro, as comissões, né, por exemplo, a mais importante da Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, tudo indica que vai haver uma rotatividade e começará o primeiro ano, são 4, o primeiro ano começará com o deputado do PT, Rui Falcão, aqui de São Paulo, o que é radicalmente diferente do que ocorreu no biênio anterior. Então, esses compromissos assumidos publicamente, é mais do que um discurso, insisto, é um compromisso com a nação, é extremamente importante. Lembrando, por fim, Rafael, que sem a gente, é só lembrar que foi uma vitória extremamente expressiva. Nós tivemos 2 casos mais ou menos parecidos, de João Paulo Cunha e de Ibsen Pinheiro, porém não acabaram muito bem a vida política desses 2 ex-presidentes da Câmara. Ibsen Pinheiro acabou cassado pelos próprios pares e João Paulo Cunha acabou sendo condenado no processo no mensalão, ação penal 470, por lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. Para aqueles supersticiosos, vitórias tão estrondosas assim podem desenhar um futuro político não muito propício a quem tem uma vitória tão avassaladora. Agora não significa, evidentemente, que a história se repetirá. Cada momento da história é um processo e a vitória do Arthur Lira mostra, então, esse compromisso que me parece essencial, especialmente em relação ao dia 8 de janeiro, intransigente, que eu vou usar uma expressão da ministra Rosa Weber, né, a presidente do Supremo, na defesa da Constituição, das liberdades e da democracia. Agora, professor, o senhor fez a ressalva, né, vai ser um biênio, tende a ser um biênio muito diferente do anterior, quando ele tinha um aliado de primeira hora, Ciro Nogueira, na Casa Civil, né, o presidente Bolsonaro tinha um instrumento do orçamento secreto, que foi parcialmente contido, né? Mas com esse tamanho todo, saindo do plenário com tanta potência, quem é o Arthur Lira que vai sentar à mesa para negociar com o governo? Eventualmente, espaço de poder, pauta legislativa. Como é que o senhor imagina essa relação com um presidente que sai, né, com o peito cheio de votos para conversar com o Planalto?
Olha, nós temos de lembrar que, como foi bem definido pelo Sérgio Abranches, num artigo célebre que depois virou livro, é um presidencialismo de coalizão. Mas coalizão não significa cooptação, né? Apesar das outras palavras começarem com C. Coalizão não significa na concordância de um projeto mais amplo, plural, democrático e republicano de relações entre o legislativo e o poder executivo. Eu acho que esse é o grande desafio, especialmente do presidente Lula, que tem uma habilidade política, uma história muito mais ampla do que o presidente anterior. Ele é pela terceira vez presidente da República, foi deputado federal constituinte, durante muito tempo foi dirigente sindical, portanto participando de negociações constantes, na época era em São Bernardo do Campo e Diadema, era o sindicato somente, então ele tem essa experiência. E o Arthur Lira, evidentemente, sai bastante fortalecido com essa votação, mas sabe, né, que ele foi produto de uma ampla aliança, que é do PL até o PT, né? E nessa ampla aliança ele acabou tendo essa votação consagradora. Mas isso não dá a ele o direito de querer se impor a figura dele como presidente da Câmara e a sua própria agenda política à presidência da República. Vai haver certamente momentos de tensão nesses próximos 2 anos, o que é inerente à democracia. Onde não há tensão, onde há silêncio, dizia o doutor Ulisses, é no cemitério, só que no cemitério todos estão mortos. A democracia, ela vive de contradições, né? Mas a contradição no interior da ordem democrática, da relação entre contrários, e certamente haverá alguns atritos. Agora, o PT vai está olhando para daqui 2 anos, a sucessão de Arthur Lira, que não poderá ser candidato à sua própria sucessão, porque isso não é permitido legalmente. E nesse caso vai tentar construir uma candidatura ou do PT ou do campo democrático. E o Lira vai tentar construir uma candidatura do seu campo político. Então, teremos alguns pequenos atritos, creio, entre o presidente da Câmara e o presidente da República, mas uma relação muito mais republicana do que ocorreu no biênio anterior.